Os olhos do mundo estão voltados para a cidade de Milwaukee, onde acontece daqui a pouco a convenção do Partido Republicano. E é para lá que vamos ao vivo. O evento vai até quinta-feira e vai confirmar Donald Trump como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Essa também será a primeira aparição pública do ex-presidente desde a tentativa de assassinato no último sábado. Boa parte das ruas da cidade foram cercadas por barricadas e diversos policiais por terra, água e ar estão de prontidão. O evento vai reunir aproximadamente 50 mil pessoas. A expectativa é grande porque Trump pode anunciar ainda hoje quem será o candidato a vice-presidente na chapa dele. Segundo a agenda da convenção, o novo companheiro de chapa deve fazer um discurso oficial amanhã. E para analisar o momento político dos Estados Unidos, a gente faz conexão com Orian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, cientista político. Orian, boa tarde. Obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Conexão Record News. O que esperar desse discurso de Donald Trump logo mais? Oi, Jonathan. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. É um discurso bastante de acordo com o próprio Donald Trump, né? Ele falou sobre tendo que reescrever esse discurso, ele falou isso em uma entrevista ontem, mas deve ser um discurso bastante diferente daquilo que ele tem feito até agora. Isso porque ele, ao longo da sua carreira política, já que tem quase 10 anos entre candidato, entre presidente, ele tem aí sido bastante agressivo em relação aos seus concorrentes. Então, é algo que ficou evidente também no último debate presidencial, ele contra o Joe Biden, no qual os dois sequer se cumprimentaram. Porém, depois que esse ataque ocorre, esse atentado, essa tentativa de assassinato contra o Trump ocorre, ele tenta aí, de certa maneira, moderar mais o tom e passa a pedir união. Então, é um discurso que deve explorar bastante esse conceito de união para tentar apelar para aqueles eleitores mais moderados que estão cansados da polarização extrema do país, o que não quer dizer que os ataques contra os adversários vão parar. O que vai mudar, a mensagem vai continuar, o que vai mudar vai ser os mensageiros. Então, os apoiadores do Trump, outros republicanos, eles devem continuar com essa tática de atacar o Joe Biden e os democratas, inclusive de culpá-los por esse ataque que aconteceu nesse fim de semana. Agora, Orian, qual é o perfil desse vice-candidato de Trump que deve ser apresentado daqui a pouco? Inclusive, muito mistério em torno disso. Já sabemos que não vai ser o Mike Pence, que foi o vice dele quando Trump era presidente. É um mistério completo em relação a esse vice. Historicamente, qual que era a estratégia? Era de você colocar uma figura que pudesse balancear a figura central do presidente da República. Então, se era ali, de repente, o Trump como um homem branco, mais para uma direita mais nacionalista, mais populista. Então, o que faria sentido antes desse atentado seria uma figura, de repente, de alguma minoria, então uma mulher ou um negro, alguém latino. Isso faria sentido para tentar justamente buscar aqueles eleitores indecisos e desses grupos minoritários. A partir do momento em que esses ataques ocorrem e que o Trump, ele mesmo, tenta moderar esse discurso próprio, então pode ser que faça sentido, e não tem como afirmar isso com certeza, mas estrategicamente falando, talvez faria sentido colocar até mesmo no lugar, para essa posição de vice, alguém que tenha um discurso parecido com o que o Trump tinha até então. Então, alguém até mais radical, mais que fale mais abertamente contra o aborto, por exemplo, para essa posição, para aí tentar de outra maneira conseguir complementar, para que eles se complementem. Muito bem, vamos voltar a falar sobre o episódio lamentável do fim de semana, nessa tentativa de assassinato contra Donald Trump, até porque a violência contra presidentes e candidatos à presidência não é algo incomum nos Estados Unidos. 4 presidentes foram assassinados enquanto comandavam o país.
Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Kennedy, morto em 1963 a tiros por Lee Harvey Oswald em Dallas, no Texas, enquanto passava de carro por uma das avenidas do centro da cidade. Outros presidentes sobreviveram a atentados, como Gerald Ford em 1975 e Ronald Reagan, atingido na saída de um hotel em Washington em 1981. O país também tem registros de assassinatos de candidatos durante a campanha. Isso aconteceu com Robert Kennedy em 1968. Eu volto a falar com o Urian Fancelli. Urian, esse histórico todo de violência nos Estados Unidos, infelizmente, não ficou no passado, né? Com esse episódio do fim de semana, essa tentativa de matar Donald Trump. Isso é algo que já está bastante enraizado na cultura norte-americana. Algumas pessoas têm tentado pintar isso que está acontecendo agora, isso que aconteceu no último fim de semana, como algo inédito, algo que os americanos não toleram. Mas fato é, como foi muito bem mostrado nessa reportagem, a violência está presente há muito tempo, há mais de século, nessa cultura norte-americana. Isso porque o papel do presidente no país, diferentemente de outros lugares do mundo, então a gente falou recentemente sobre as eleições na França, aqui a França é um país que tem um sistema com um presidente e um primeiro-ministro, então há uma certa divisão de poder. Agora os Estados Unidos não, a figura do executivo é algo muito central na política norte-americana, e muitas pessoas têm, ao longo da história, tentado mandar uma mensagem ao colocar essa figura central da política como alvo para mandar uma mensagem, para fazer algum tipo de declaração. Então, é algo já que os norte-americanos estão acostumados, é até ruim dizer dessa maneira, mas se a gente puder ressaltar algo de diferente agora, dos outros ataques que aconteceram até então, talvez seja o advento das redes sociais, que tem ajudado a disseminar muitas teorias conspiratórias em relação ao que aconteceu. Muito bem, Urian Fancelli, obrigado pela sua análise, boa semana e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima.